Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não trago vídeo aqui falando, né? Falando, só tenho trazido vlog, então hoje eu quero trazer uma coisa diferente. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho 32 anos, né? E tem coisas que eu queria muito ter feito antes dos 30, ter aprendido antes dos 30 e todas essas coisas. E muitas coisas aconteceram na minha vida depois dos 30, porque eu acho que depois dos 30 vem uma maturidade, sabe? Tem gente que acaba sendo muito mais madura antes dos 30, mas eu acabei sendo muito mais madura, entendendo muito mais, tipo assim, quais coisas eu tinha que priorizar na minha vida. Ainda tem muitas coisas que são difíceis, mas a gente vai tentando, né? E, cara, quando eu era mais nova, eu comecei a trabalhar cedo, né? Com 18 anos. E eu queria ser legal com todo mundo. Eu comecei a trabalhar realmente de carteira assinada, né? CLT e tal, com 18 anos. Não, com 17 anos. E eu ainda estudava. E eu queria me encaixar, sabe? Tipo, ter um lugar pra ficar, me encaixar com as pessoas, porque a maioria, eu era mais nova na época. Então eu queria me encaixar. Tinha muita coisa que eu fazia que era, tipo, de adolescente, sabe? Tipo, eu não tinha maturidade pra viver certas coisas, pra saber certas coisas. Então, eu só queria me encaixar. E aí eu fazia tudo pra agradar as outras pessoas. As pessoas pediam as coisas e eu não sabia dizer não, né? Muito nova e tal, não sei o quê. E aí, eu fiquei nesse emprego por 11 anos. Comecei com 17, saí de lá 11 anos depois. Não vou fazer conta aqui, gente. E, com esse passar do tempo, eu conheci muitas pessoas, tanto homens como mulheres, e até mesmo, não só de trabalho, né? Como era atendimento ao público, então passava tudo que era tipo de pessoa por mim. E loucura, assim. Aconteceu 1 milhão de coisas, isso é uma coisa para outro vídeo. Então, eu comecei a entender que existia vários tipos de pessoas, que a vida antes dos 30 me ensinaria algumas coisas que eu ainda iria ter que aprimorar depois disso, né? Tanto é o que eu venho fazendo. Mas tem muita coisa que eu aprendi nesse tipo de coisa antes dos 30 e tem coisas que passei a aprender depois. E eu fiquei muito refém de algumas coisas, vamos dizer assim, de como eu falar não, de como simplesmente engolir sapos, ficar quieta, simplesmente aceitar o que acontecia, muito em relação a patrão mesmo, né? E com o passar do tempo, eu ganhei um cargo maior e eu delegava, eu fazia as coisas e pra mim às vezes era muito difícil. E eu não conseguia impor meus limites, tá? É uma coisa que é importante demais. Que quando a gente impõe nossos limites, a gente sabe muito bem como que a gente quer ser tratada. E isso eu falo não só pra pessoas que trabalham com você, eu falo pra vida, pra tudo. Patrão, seja o que for. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais... Tipo assim, o certo é o certo. Você pode ser quem você for, mas o certo é o certo, entendeu? Tem coisas que eu simplesmente fico em silêncio e prefiro ignorar. Sabe aquele entra por um ouvido e sai pro outro? Ou melhor, nem entra no meu ouvido. Eu simplesmente... Sabe, gente, isso. A pessoa falou, eu respirei. Isso, tipo isso. Então tem muitas coisas que eu queria ter aprendido antes. Tipo, que se eu não fizesse por mim, ninguém ia fazer. Porque isso a gente aprende na marra, praticamente todos os dias, principalmente em relação ao trabalho. Se você não fizer, ninguém vai fazer. E tipo assim, e até pra outras coisas mesmo, pra sua vida de relacionamento, pra sua vida de amizade, de trabalho, de você com você mesmo, sabe? Se você não fizer, cara, ninguém vai fazer. Não tem quem faça. Não tem mesmo. E que tem coisas que a gente tem que deixar lá. Eu fiz pouquíssimas amizades de trabalho.
e que eu levo até hoje, né? Então, aquele ditado, antes só do que mal acompanhado, sabe? Porque tem coisa que não vale a pena. Isso é pra tudo na vida. A maioria das coisas é pra tudo na vida, né? Que eu tô falando. E tipo, que. Ai, sabe quando não vale muito a pena? Eu tô falando vários assuntos juntos. É, a pessoa me diz uma coisa, eu tô falando de outra junto. Mas é mais que um desabafo mesmo, sabe? Tem coisas que a gente realmente só aprende depois que tá mais velha. Às vezes depois que tem filho, às vezes depois que casa, às vezes depois vai morar sozinha, sabe? A gente aprende a priorizar outras coisas e entender que nem tudo é do jeito que outras pessoas falam, que a gente não tem que baixar a cabeça pra tudo, que não é porque você é funcionário pago, qualquer outra coisa, ou que existem pessoas que têm uma condição melhor do que você tem que baixar a cabeça. Então tem muita coisa em vida, sabe? E hoje eu entendo muito mais isso. Que antes eu tinha muito medo. Não que hoje em dia eu não tenho, eu também tenho muito medo hoje em dia ainda de muita coisa. Mas antes eu tinha muito medo. Muito medo das pessoas, muito medo do que poderiam fazer. E cara, a gente não pode ter medo, sabe? Tipo, a gente tem medo. Tem medo do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer depois. Tem coisas que a gente consegue evitar. Sim, com certeza tem. Só que não é tudo que as pessoas falam que você tem que relevar, sabe? Eu tô muito assim agora. Existem muitas coisas pra mim que ainda são muito difíceis. Não vou mentir. Mas hoje em dia eu tô muito mais assim, olha, você vai vir falar comigo. Vamos dar uma suposição. Você vai me falar comigo. Olha, Catiúcia, aconteceu isso, tá, não sei como. Se eu estiver errada, eu vou ficar quieta. Eu vou falar pra você que eu estou errada, tudo bem, vou melhorar, beleza. E se eu não estiver errada, eu vou falar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica quieta pra evitar muita coisa. Ah, eu não vou falar porque eu não quero evitar briga, eu não quero evitar confusão, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. E no final das contas, quem sai na merda? Você que não falou. Então, tem que falar. Se te incomodou, se aconteceu alguma coisa, tem que falar. E eu tô nesse jeito. Ai, eu não tô gostando, não estou satisfeita com alguma coisa. Vou falar. A pessoa vai me falar comigo achando que simplesmente eu vou ficar quieta porque, ai, a mim, o que eu falo é o certo? Não, não vou ficar. Me desculpa, eu vou falar. Porque não é porque eu tenho que ficar em paz e aceitar o que outra pessoa fala, não. É porque as pessoas têm que entender que existe um limite. Não é porque você vai chegar pra mim, vai fazer uma coisa, vai falar que eu vou aceitar, e você depois vai fazer 1000 vezes pior. Não. Quem aceita uma vez, a outra pessoa vai achar que você tem que aceitar sempre. E não é assim. Você não tem que aceitar sempre. Não tem, não pode, não pode. Coloca na cabeça que não pode. Você tem que ser você tem que agir com seus princípios, você tem que falar o que te deixa o que te deixa triste, desanimada, entende? Você tem que falar. Eu tinha muito medo de falar tudo, qualquer coisa. Porque eu achava que as pessoas iam me odiar. Não iam querer ser meus amigos, não iam querer falar comigo, não ia isso, não ia aquilo. E hoje em dia eu mal tenho amigo, tenho poucos. Tenho minha família, meu marido, meu filho e poucos amigos. E posso te falar, eu falo. Quando acontece alguma coisa, eu falo. E tipo assim, vai ser nesses momentos que eu vou saber quem realmente, entendeu? Vai estar comigo, vai me ajudar, não vai, né? Então, gente, o meu maior conselho de aprendizado de depois dos 30 é fala. Fala, coloca pra fora, conversa, sabe? Se você acredita no que você pensa, se essa é a sua verdade, fale, sem ser ruim pra outra pessoa, sem você ter que fazer com que a pessoa se sinta mal, pra você se sentir bem, aí também já não dá, né? Mas fala. Ai, olha, eu não gostei e tal, não sei o que, não concordo. Se é a sua opinião, tudo bem, mas a minha opinião é essa, acabou. Cada um segue sua vida
Quer ser meu amigo, beleza, não quer. Ninguém tem que concordar com tudo, nem ser iguais, né? Robôs iguais, não tem que ser assim. Então, o maior aprendizado é esse. Fala, coloca pra fora. É a melhor coisa que a gente faz nessa vida. Real, não guardo. Não guardo quando vale a pena. Você vai levar pro caixão, ninguém vai saber. Você vai morrer por dentro. E a outra pessoa vai ficar bem feliz.